aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta da sessão ordinária. Pauta da 31ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2018. Apresentação de projetos. Projeto de lei ordinária número 55 de 2018 autoriza ampliação e prorrogação da concessão gratuita de direito real de uso de bem público à Cooperativa Mista Agrícola de Piscicultores, a Coma Peixe, concedida pela Lei 2.348, de 17 de maio de 2017. Projeto de lei ordinária número 56 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2019 e da outras providências. Pedido de providência número 245 de 2018, autoria do vereador Rubens Bocher. Indicações número 89 de 2018, autoria do vereador Haroldo Fibes. Ordem do dia. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinária número 49 de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, relativo ao programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Projeto de lei complementar número 17 de 2018, institui o regime de sobreaviso aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista lotados no Conselho Tutelar. Projeto de lei complementar número 19 de 2018, concede isenção de imposto sobre serviços, o ISS, aos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros definido no subitem 16.01 da lista de serviços do artigo 278 da Lei Complementar número 142 de 1998. Projeto de lei número 53 de 2018, autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento do Programa 2018 da Administração Direta e Indireta. Pedido de informação parlamentar número 48 de 2018, autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Moção número 13 de 2018, de autoria do vereador Rubens Bocher e subscrita pelos demais vereadores. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Tem convite aí? Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa os projetos de lei ordinária 55 e 56 de 2018, ambos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. O projeto de lei ordinária número 55 de 2018 segue para análise da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Já o projeto de lei ordinário número 56 de 2018 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Prosseguindo com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa o pedido de providência número 245 de 2018 e a indicação número 89 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamados oradores na ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Sua vez, boa noite, senhor presidente, mais vereadores, participantes da mesa diretora, vereadores dessa casa, as pessoas que nos assistem aqui, seus lares, também o prefeito, já cumprimentado anteriormente, e também aos colaboradores. Inicialmente quero falar de uma indicação, por favor, a senhora Mari, uma indicação que fiz no decorrer dessa semana, em relação ao Centro de Convivência do Idoso, em anexo ali ao Jardim Botânico. Na semana passada fiz uma visita naquele local, um local, aliás, bastante frequentado, em torno de 800 pessoas frequentam aquele local, que são 14 grupos de terceira idade, e me foi colocado ali pelas pessoas que frequentam, que seria de suma importância, também aproveitar aqui o prefeito aqui presente, seria de suma importância a finalizar aquele galpão ali, haja vista que a gente consegue visualizar nas fotos ali, de que falta o foro, né, a parte para amenizar o calor, né, e também para propiciar mais uma acústica melhor, né, haja vista que um galpão sem uma foração, eu posso dizer com conhecimento de causa, é muito ruim tocar num pavilhão onde é que não tem foro. Então as pessoas reclamam bastante e com razão. E também em relação também à colocação do foro também, parabenizar a administração por ter colocado os equipamentos de ar-condicionado, mas diante da falta do foro, esses equipamentos de ar-condicionado muitas vezes acabam não dando conta ou trabalham em demasia,
gastando mais energia. Então, tenho para mim de que a colocação do foro nesse pavilhão ali, com certeza, economizaria em energia elétrica e também melhoraria a questão da acústica naquele local. Também me foi solicitado, em relação àquele local, por favor, senhora Mari, pode deixar essa foto ali. Essa foto ali, ela demonstra, ali naquela parte do lado esquerdo, em cima ali, tem uma sala, são salas atrás do palco, que diante da falta de escada, elas se tornaram obsoletas, na verdade, né? Não foi programada uma escada ali. Então, assim, a partir do momento se fosse construída aí uma escada de acesso, com certeza elas poderiam estar sendo utilizadas para melhor atender os usuários. Por favor, a próxima foto, senhora Maria. Ali também dá para ver mais uma sala em cima, as duas, no caso, todas as salas em cima da parte da cozinha, ali atrás do palco, ali, elas estão sem uso, né? Por conta da falta de escada de acesso. E também o pessoal me relatou que o piso na parte da pista de dança ali é bastante... Ele tem muita aderência e acaba resultando muitas vezes em acidentes, pessoas inclusive já caíram naquele local. Então seria de suma importância, de repente, estar se fazendo uma pista adequada para a prática de esportes e também de dança, uma pista de madeira, o pessoal me solicitou. Então, assim, quero aqui pedir, na presença do senhor prefeito também, já para estar dando uma atenção àquele local, de modo a propiciar um bem-estar maior para as pessoas que lá frequentam. Também em relação, já conversei anteriormente com o prefeito, ele me disse de que no decorrer desse ano, na próxima licitação, em relação às faixas elevadas, estaria dentro dessa relação a faixa elevada na rua Benjamin Constante. A gente sabe de que aquele local as pessoas muitas vezes acabam abusando, eu já falei várias vezes nessa tribuna, e que bom, o prefeito falou de que é muito provável que esteja na próxima licitação, então vamos aguardar de que realmente essa obra saia o quanto antes e que não precisemos esperar morrer mais alguém naquele local antes de se instalar uma faixa elevada ali, um redutor de velocidade naquela via. Também quero aqui também falar em relação à emenda ratificativa hoje do projeto 49, que trata da autorização de empréstimo para a viabilidade da pavimentação da rua Pomerode. Inicialmente quero dizer que não gosto da ideia, não simpatizo com a ideia de se pegar dinheiro emprestado, né, cujo pagamento, as parcelas vão ser pagas pelos próximos gestores. A meu ver, sempre eu fui da opinião de que a pessoa tem que o gestor que pegar o dinheiro emprestado tem que pagar no seu mandato, né? Então teria que estar entregando a prefeitura realmente sem nenhum empréstimo, sem nenhuma dívida. Mas, no entanto, diante da inviabilidade de se poder pavimentar aquela rua, aquela importante via de acesso à nossa cidade, né, já quero aqui de antemão manifestar o meu voto favorável pela autorização, né, assim como já feito outrora, em relação a esse empréstimo a ser contraído junto à Caixa Econômica, também através da Prefeitura e do programa Avançar Cidades. É de suma importância que a nossa cidade cresça e se desenvolva, e principalmente porque eu sempre bati na tecla, já fiz inclusive várias indicações em relação ao Pomerode. A gente sabe de que as pessoas que moram ali, as pessoas sofrem muito com a questão da poeira, com a questão da lama, com a questão dos buracos. Então é de suma importância que aquela rua seja pavimentada o quanto antes, mormente, porque é uma rua de muito tráfego e um importantíssimo acesso à nossa cidade, e com certeza vai estar desafogando aí algumas vias, a exemplo da Fritz Lorenz. Também quero falar em relação às questões levantadas nessa casa no dia de hoje, também, e muito se fala nas redes sociais, em relação ao patriotismo, né, ao desfile, né, de cantar o hino nacional, de desfilar, né. Até não muito tempo atrás tínhamos a matéria de atividade moral e cívica, onde as crianças aprendiam noções de cidadania,
né? As pessoas realmente, as crianças tinham um acesso maior ao que determina a Constituição Federal e as nossas leis. E a lei hoje, ela diz que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se esquivar de cumpri-la. Mas, no entanto, a educação, a determinação, pelo menos do MEC, não inclui nas matérias ordinárias nenhuma matéria referente à legislação, como achar, onde encontrar e o que tem direito, o que tem dever. Então, por isso, eu quero aqui reiterar uma indicação que já fiz outrora em relação à inclusão nas escolas com período integral da atividade, da disciplina, aliás, perdão, de noções de direito, né? Onde a criança ali, a partir de determinada idade, possa ter um acesso maior, pelo menos ter uma noção de direito constitucional, direito do trabalho, direito previdenciário, direito, falar sobre o ECA principalmente, que é uma questão bastante importante para as crianças. Então, quero aqui reiterar essa minha indicação, para que realmente o Executivo e juntamente com a Secretaria de Educação analisem essa possibilidade para que as crianças tenham mais acesso a saber os seus direitos e principalmente os seus deveres. De mais a mais, quero convidar todos para participar do desfile de 7 de setembro, que vai se realizar no próximo dia 7, a partir das 8h30 da manhã, e também da churrascada da Independência, juntamente lá no pavilhão municipal. Obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, vereador Douglas Marquete, estendo cumprimentos aos demais vereadores, ao prefeito municipal, Jorge Krieger, às pessoas que hoje vieram prestigiar a sessão, aos internautas e colaboradores da casa. Hoje é uma noite onde muitas coisas serão colocadas em votações, e principalmente para nós, alguns dos vereadores, às vezes vamos ficar em situações meio que encruzilhadas, digamos assim. Mas vamos iniciar dando uma boa notícia, porque parece que eu comuniquei a alguns vereadores da Rua Bolívia sobre o pronunciamento do vereador Martim de Souza Filho, onde que essa semana seria executado pelo menos uma pequena camada asfáltica ali na Rua Bolívia. Então eles estão aguardando ansiosos a essa obra, e esperamos que realmente seja feita essa semana e que não seja a chuva de ontem, porque aparentemente a previsão agora é para ser tempo bom, né? Pelo menos até o final de semana, que não seja a chuva ou o feriado uma desculpa para não acontecer a obra. Sobre a obra lá do ginásio do Colégio Padre Martim Stein, em off, a gente ficou sabendo que a obra vai custar ali mais ou menos uns 80 mil, para retirar todos os tacos lá de madeira, para fazer uma quadra em epóxi. Porém, como eu já falei ao prefeito, os que conhecem um pouco sobre quadra, que forem lá ver, vão ver que realmente não seria necessário a substituição de todos os tacos. Não deve ter 30, 40 tacos lá para serem substituídos. Então, um valor de 80 mil seria substituído por um valor bem mais baixo. Mas não somos nós que vamos lá fazer, ou que nós contratamos o serviço e tal. Temos muitas coisas que nós temos funcionários na prefeitura que poderiam fazer as coisas, mas não são aproveitados do seu conhecimento. Essa noite a gente vai ter a votação ali, no projeto 49, que diz respeito à contratação do empréstimo de 15 milhões, e que beneficia muita gente. Só que muitas vezes, para se defender um projeto, se diz que só tem essa opção. E na verdade, nem sempre tem só uma única opção. Muitas vezes temos mais opções, mas a gente vai defender aquela que quer defender. Poderíamos utilizar parte desse valor nas casas que já pagam o seu IPTU, que já tem o seu perímetro urbano. Tivemos que botar em votação aqui, para ampliação do perímetro urbano,
onde que uma parcela das pessoas que têm a sua propriedade rural acabaram sendo prejudicadas, onde que agora elas terão que pagar o seu IPTU. Usou-se a conservação do rural ali, para que nenhum pudesse fazer loteamento e tirar as características da zona rural. Porém, imaginem que se o cidadão tiver um sítio lá de 20 mil metros quadrados e ele trabalhar com confinamento de gado e o seu vizinho tiver uma pousada e as fezes dos animais estiverem incomodando o vizinho, haverá reclamação e o proprietário dos animais terá que se desfazer disso aí. Então, quer dizer, é difícil para o agricultor continuar agricultor se ele não pode utilizar as ferramentas necessárias. E fora que engessaram, né? Porque, de repente, o cidadão poderia vender a sua terra para fazer um loteamento, o que for. Porém, também pode ser feito no futuro ali um pequeno polo industrial. Talvez não seja agora, mas para o futuro, com certeza, com o crescimento da cidade, e é uma via que faz parte do anel viário, talvez seja cobiçada justamente para isso, porque os terrenos também já têm uma metragem adequada para empresas, não seriam mais empresas feitas em lotes pequenos, em residenciais. Então, ficamos numa situação difícil. Nós temos várias leis que muitas vezes vêm para ajudar. Uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela teria vindo para regulamentar, para que as gestões honrassem seus compromissos dentro do seu período que está ocorrendo, para que não houvesse contas a pagar para os próximos governos. Em alguns casos, usamos que isso é benéfico. Sim, é benéfico, mas também temos casos onde não foi utilizado. Um exemplo disso, o Cine Municipal. Olhem quanto tempo está aberta a obra ali, está sem ter conclusão. Agora que foi buscado recursos, através da Lei Rouanet, para tentar terminar a obra. E como nas leis sempre acabam vindo também para, às vezes, flexibilizar aquelas que enrijecem o sistema, existe a lei que possibilita que o município possa contrair empréstimos e ser pagos ao longo dos anos, mediante a sua capacidade de endividamento. Então, são situações que nos deixam em situações de dificuldade para decidir no nosso voto. Um outro exemplo disso, que vai ser votado hoje à noite também, é a questão do ISS para transporte coletivo. Há tempos atrás tivemos problemas para a votação de ISS para as facções, e hoje à noite a gente estará votando a questão de isenção de ISS para o transporte coletivo. Duas situações totalmente diferentes, porque na Constituição Federal diz que não deve dar isenção de ISS, mas depois, um pouquinho mais para baixo, ele abre precedente para que transporte coletivo e alguns setores a mais possam ter isso. Seria isso. Boa noite. Passamos nesse momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinário 49 de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir e contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, relativo ao programa Avançar Cidades, Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. O secretário fará a chamada dos oradores na hora de inscrição. Com a palavra o vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor responde até 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares vereadores, a questão desse empréstimo de 15 milhões, eu já fui muito claro nas nossas comissões, inclusive juntamente com o prefeito Jorge,
E eu sou totalmente favorável a esse empréstimo. A colocação que o vereador Carlos Krieger colocou aqui, o Ito colocou na tribuna, ele foi muito feliz. Eu acho que se havia alguma dúvida para as pessoas que nos estão acompanhando, ele foi muito claro, muito objetivo, deu para entender perfeitamente a colocação dele. Porém, eu nasci e me criei aqui nessa cidade há 57 anos atrás. E meu pai sempre falava que Timbó nasceu de Pomerode para cá, pela rua Pomerode. Então, eu creio que é uma das ruas mais antigas que ainda não tem pavimentação no nosso município. Além de tudo isso que já foi falado aqui, de ser um elo entre Timbó e Indaial, muito viável. A questão de pagar a longo prazo, eu sei que os futuros prefeitos, pelo menos 4 prefeitos, ou 20 anos, então são 4 prefeitos, 4 mandatos, ou pode ser, de repente, de dois mandatos cada prefeito, mas enfim, são 20 anos, vai ser cobrado, esses prefeitos vão ter que pagar essa conta que hoje vai ser feita. Porém, eu tenho falado isso na reunião também, juntamente com o prefeito, que isso é um investimento. Asfalto no nosso centro da cidade é bonito, a nossa cidade está linda, nós temos que parabenizar, contra fatos não há argumentos, é bonita. Porém, ali não é um investimento, ali não vai ter retorno aquela pavimentação em cima do paralelepípedo que já existe. Agora, Rua Pomerode, Cedrinho Margem Esquerda, Tiroleses, isso é um investimento. Por quê? Porque os moradores vão ter que pagar futuramente o IPTU, então é um investimento a longo prazo, mas é um investimento. Eu me lembro claramente que em 2013, eu e o vereador Fabrício, nós fomos a Brasília e nós protocolamos lá o projeto. O vereador Fabrício protocolou isso no Ministério de Cidades, que eu estive junto, e nós protocolamos para os nossos deputados federais na época, cada um no seu, o Fabrício aos deputados federais do PMDB, eu do PSDB, nós protocolamos esse projeto da Rua Pomerode em 2013. Também protocolamos o projeto, e o presidente, se eu não me engano, era o vereador Rubens, era o presidente desta casa. E nós protocolamos também da Rua Tiroleses, né, vereador Fabrício, e também protocolamos da Cedrinho Margem Esquerda. 3 projetos nós protocolamos. Levamos o projeto pronto para que esse dinheiro viesse para a pavimentação dessas 3 vias. E veio através do empréstimo, através do BNDES, e parabéns, eu quero parabenizar o prefeito Jorge, que foi a Brasília e conseguiu trazer esses recursos. Alguém vai ter que pagar? Vai, mas é um investimento e é um bem muito grande, não só para os moradores da Rua Pomerode, mas para todos os timboenses. Então, meu voto vai ser favorável. Obrigado, secretário. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, o senhor responde até 3 minutos. Só reforçar a respeito da questão do voto ali, onde muitas vezes a gente entra em confluência com o que a gente fala, né? Falando bem da questão da lei de responsabilidade fiscal e depois da lei que permite com que o município faça o financiamento a longo prazo e acabe deixando contas a pagar para os próximos prefeitos. Seria isso. Com a palavra o vereador João Adriano Schwartz, o senhor responde até 3 minutos. Boa noite a todos. Quero justificar meu voto referente ao projeto de número 47, que diz respeito ao empréstimo da Rua Pomerode, 49, desculpe. Pela importância dessa obra, sendo que esta rua é uma das mais antigas da cidade, eu acho que uma das primeiras da cidade de Timbó. E é de extrema importância para o município também nos momentos de enchente, que é uma das únicas vias que praticamente tem a ligação do município com a BR que liga através de Indaial. E também pelo fato de o próprio município de Indaial já ter também um projeto que, a princípio, também será feito a ligação de Indaial até na divisa, e Timbó também fará até na divisa. Então, com isso, vai facilitar bastante, principalmente para quem depende de
de sair ou passar uma via secundária, muitas vezes o próprio fluxo de caminhões também vão poder estar usando esse destino. E também, como já é sabido de todos, é um anseio dos moradores já há vários anos ali, que esperam por essa obra que já foi até prometido por outros gestores também, outros prefeitos, mas que agora, então, de fato, está andando de uma forma ainda não definitiva, porque eu sempre digo que a gente está fazendo passo a passo, que agora, no momento, é a aprovação pela Câmara, mas também ainda depende do encaminhamento do Executivo, depois dos projetos, e o mais importante é a liberação pelo Ministério das Cidades, porque, como já é sabido de todos, hoje a gente também, nesse momento econômico, e pelo que o governo federal passa, então pode vir até, quem sabe, esse ano, mas também pode ainda se alongar um pouco mais. Então, mas o importante é que está se dando o primeiro passo, que é o encaminhamento, é o fazer o projeto e buscar esse recurso. Sendo que esse recurso, como ele vem do Ministério da Cidade, é de extrema importância também salientar que ele também já vai contemplar um problema antigo, que é nessa rua, o saneamento, porque já há anos que a gente tem esse problema de esgoto, do céu aberto, a questão de dias de chuva, buracos na estrada, e dias de sol, essa poeira constante. Então, só por esse motivo, e também pelo anseio de toda a comunidade, então, mais uma vez, justificar esse meu voto favorável a esse projeto. Muito obrigado. Também eu farei uso da palavra, eu farei por até 3 minutos. Em nome do governo municipal, como líder de governo, também gostaria de falar da importância dessa obra e parabenizar os nobres colegas também por não se absterem, né, da responsabilidade que e da complexidade dessa obra. O valor que ela representa não só pela questão da pavimentação para todos que utilizam ali, mas também como para os moradores que residem nesse local. A questão da obra é uma obra bastante complexa, uma obra que exige um trabalho muito bem feito, tanto de saneamento, quanto de iluminação, quanto de micro, macro drenagens. Vai envolver toda a parte de calçada, ciclovia, ampliando muito a segurança para quem mora ali, para quem trafega ali, sem contar nos transtornos de poeira e de lama, né? Então, acho que é importantíssimo para o município nesse momento, e parabenizo aos nobres colegas também, pela visão também. A gente sabe que dificilmente um município com recursos próprios conseguiria uma obra de tamanho impacto. Então, a gente sabe do valor da obra, sabe das dificuldades de pagar, mas o nosso município hoje é um dos poucos municípios do Brasil ou do Estado que tem essa capacidade de endividamento. Se não me engano, o prefeito até pode me corrigir, mas temos uma capacidade de endividamento de até 110 milhões, né? E estamos aí muito abaixo, não chega nem a metade, mesmo contraindo esse empréstimo de 15 milhões. Então, parabenizo ao Executivo e também parabenizo aos nobres colegas também pela atitude, pela hombridade e de saber do que representa essa obra para o município. Quanto à pavimentação, nobre vereador Tucci, eu vou discordar um pouquinho de você, quanto ao asfaltamento no centro, que você disse que não tem investimento, tem sim. Ele é comprovado, não foi só jogado o asfalto, é comprovado que o asfaltamento, a realização de todo o complexo do binário Rolando Miller com a sua pavimentação asfáltica, ele reduziu em até 70% o número de acidentes com vítimas fatais no nosso município. Ou seja, a implantação das ciclovias, né, toda a sinalização preventiva, que é muito mais eficaz, a frenagem de um carro sobre um asfalto, ele é muito mais eficaz. Quer dizer, quem deu esses dados foi o SEBRAE, e é uma entidade hoje respeitada nacionalmente. Então, é um investimento, sim, a pavimentação no nosso centro, até porque ninguém sabe quem pode ser a próxima vítima, né? Então, quando se fala em vidas preservadas, eu acho que sim, é um investimento. Seria isso, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para
sanção. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 17 de 2018, institui o regime de sobreaviso aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista lotados no Conselho Tutelar. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para sanção. Terceiro item da pauta, discussão única. Projeto de lei complementar número 19 de 2018. Concede isenção do imposto sobre serviço ISS aos servidores de transporte coletivo municipal de passageiros, definido no subitem 1601 da lista de serviços do artigo 278 da Lei Complementar número 142 de 1998. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela tramitação da matéria, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única. Projeto de lei número 53 de 2018. Autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento do Programa 2018 da Administração Direta e Indireta. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 48 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 48 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e após deliberação oficie o prefeito para informar a relação dos contribuintes que foram notificados para pagamento da taxa de contribuição de melhoria, assim como os contribuintes inadimplentes da modalidade de mutirão, especificando o valor a ser pago por contribuinte referente às obras de pavimentação realizadas no período de 2013 a 2016 e 2017 até a atual data. Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2018, vereador Carlos Adriano Krieger. Pedido de informação está em discussão. Com a palavra o autor. Apenas para fins de fiscalização. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. Pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Sexto item da pauta, discussão única. Moção número 3 de 2018. Leitura da proposição pelo secretário. Moção número 3 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de conversão da medida número 827 de 2018, que alterou a norma que trata o exercício da profissão de agente comunitário de saúde e dos agentes de combate a endemias. Dentre as alterações promovidas pelo Congresso Nacional, foi estabelecido o piso da categoria para os anos de 2019, de R$ 1.250, 2020 para R$ 1.400, 2021 para R$ 1.550. Após esse período, o valor do piso seria reajustado anualmente, sendo tal valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal. Tal medida é justa, levando em conta que os vencimentos dos agentes comunitários e de combate a endemias deve ser reajustado anualmente, inclusive como forma de manter e preservar seu poder aquisitivo. Ocorre que, infelizmente, o presidente Michel Temer, tendo ao sancionar o projeto em questão, vetou na íntegra as alterações realizadas pelo Congresso Nacional no que diz respeito ao reajuste anual do piso salarial da categoria, sob o argumento de que tal medida seria, na verdade, um aumento da remuneração para servidores, alcançando todos os servidores públicos do Brasil, federais, estaduais, distritais e municipais. Todos sabem da importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde, uma vez que estes são o elo entre os serviços de medicina da família e a comunidade, sendo necessária a imediata regularização da atividade, de modo a dar mais segurança e estabilidade aos profissionais envolvidos. Dada a importância de sua função na saúde pública, se faz necessário que seus vencimentos sejam definidos em valores dignos,
permitindo que os profissionais possam honrar com seus compromissos financeiros e auxiliar na subsistência de suas famílias, devendo ser reajustado anualmente em percentuais capazes a lhe assegurar todo o seu poder aquisitivo. O veto ao reajuste anual, da maneira como foi colocado pelo governo federal, terá muitos problemas aos agentes comunitários de saúde, que não serão contemplados com a correta revisão dos valores que percebem a título de vencimento. Deste modo, se faz necessário, seja derrubado o veto realizado pelo Presidente da República ao projeto de lei de conversão da medida provisória número 827 de 2018, uma vez que sua aprovação é de interesse público. Diante do exposto, apresenta-se esta moção para, depois de ouvido o plenário, ser votada de forma favorável nos seguintes termos. Moção de apelo ao Presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, para que seja derrubado o veto presidencial ao projeto de lei de conversão número 18 de 2018, com a consequente manutenção do texto do projeto, o valor do piso da categoria estabelecido para os anos de 2019, de 1.250, 2020, 1.400 e 2021, 1.550, bem como, após esse período, o reajuste anual do vencimento da categoria seja previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Poder Executivo Federal, de modo a garantir o poder aquisitivo da remuneração paga aos agentes de saúde. Sala das Sessões, 4 de setembro de 2018, de autoria do vereador Rubens Bocher e subscrita pelos demais vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor. Primeiramente, quero agradecer aos demais vereadores, né, que subscreveram essa moção de apelo, e também que seja derrubado o veto do presidente Temer do piso salarial, né, que estabelece esses valores. 2019, você já falou, né, 1.250, em 2020, 1.400, em 2021 seria 1.550, né? Que seja, então, peço voto favorável aos demais vereadores aqui. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. A moção está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a moção será encaminhada a seu destinatário. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no próximo dia 11 de setembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.